Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados.
do Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 16. Cantares, Cântico dos Cânticos. Você sabe que o pastor está estudando a Bíblia quando ele começa a mensagem com Cântico dos Cânticos, né? Mas Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 16, diz assim: desperte, vento norte, e venha, vento sul, soprem no meu jardim, para que se derramem os seus aromas, para que se espalhem os seus aromas, que o meu amado venha ao seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Queridos, esse texto está dizendo assim: sopre vento norte, sopre vento sul, soprem sobre o jardim, para que os aromas desse jardim se espalhem, para que os aromas desse jardim cheguem até o meu amado, para que os aromas desse jardim se espalhem, a doçura, a delicadeza do jardim se espalhe. Sopre vento. Ele está nos ensinando que o vento sopra. Queridos, o vento, ele sopra, e quando ele sopra, algumas coisas acontecem. Por exemplo, o vento seca. Melhor do que pendurar a roupa no sol, é pendurar a roupa onde passa o vento, porque o vento seca. Quando Deus quis secar as águas do dilúvio, Ele ordenou que o vento secasse sobre as águas, para que aquelas águas secassem. O vento seca. O vento esfria, ou o vento resfria. Algo que está muito quente, algo que está acalorado, quando o vento passa, o vento também esfria. O vento também carrega as impurezas. Quando eles iam separar os grãos das impurezas, daquelas cascas das coisas que vinham das folhas que vinham junto na colheita, eles então jogavam o grão para cima. Já viram aquelas grandes peneiras? Eles jogando o grão para cima, e o vento então passa por ali e tira todas as impurezas, sobrando só aquilo que era desejado, o próprio grão. O vento, quando ele sopra, ele faz diversas coisas. No texto que lemos, o vento sopra os aromas do jardim. Você já estava assistindo um programa de culinária na TV, e de repente você vê aquele cozinheiro fazendo assim, porque ele está movimentando o ar, ele está fazendo o vento soprar ali, para ele sentir o aroma da comida. E parece que você sente o aroma lá de casa, né? Você começa a salivar já, só de ver aquela cena dele sacudindo os aromas daquele alimento. Da mesma forma, esse texto está dizendo: sopre vento, para que os aromas se espalhem, para que o aroma do jardim se espalhe. Hoje eu quero trabalhar debaixo do título O Vento do Espírito Santo. O vento do Espírito Santo. E para falarmos desse assunto, precisamos entender qual é o aroma que o vento do Espírito Santo carrega. Porque quando o vento do Espírito ele passa, ele deixa um cheiro, ele carrega um aroma, ele passa com um cheiro que fica naquele lugar, que fica na vida das pessoas que sentiram aquela brisa, sentiram aquele sopro, sentiram aquele vento. E para entendermos isso, Deus nos deixou na Bíblia Sagrada uma história, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 3 a 9, que diz assim: quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, trazendo um frasco cheio de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que desperdiçar? Para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo.
porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhe o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. E em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, aonde for anunciadas as boas novas, também será contada o que ela fez para a memória dela. Queridos, Jesus estava numa casa, num lugar. Simão provavelmente era um homem muito rico que foi curado da lepra. E ele estava então dando um banquete na sua casa. Tinha uma festinha acontecendo. As pessoas estavam por lá conversando. E de repente, no meio dessa festa, essa mulher chamada, que o Evangelho de João descreve, dizendo que é Maria, ela entra naquele lugar, ela quebra um vaso, um frasco de perfume, e ela derrama o óleo perfumado sobre a cabeça de Jesus. Aquele óleo escorre pelos cabelos de Jesus, pela barba de Jesus, pela roupa de Jesus, pelo corpo de Jesus. Ele chega a encharcar inclusive os pés de Jesus. No Evangelho de João, ele diz que Maria então começou a enxugar os pés de Jesus com os próprios cabelos. Aquela mulher havia praticado uma boa ação para com Jesus. Os homens ali em volta começaram a murmurar, porque todos pararam a festa para ver o que estava acontecendo. A Bíblia nos ensina que o cheiro daquele perfume encheu toda a casa. Quem estava lá no quarto veio ver o que estava acontecendo, que cheiro é esse? Quem estava lá na cozinha veio ver o que estava acontecendo, que cheiro é esse? Quem estava em outra sala veio ver o que estava acontecendo, que cheiro é esse? E quando chegaram ali, aquela mulher havia derramado um perfume caríssimo sobre a cabeça de Jesus. Betânia significa miséria. E eles começaram então a murmurar a respeito daquilo que ela tinha feito. Porque um ato de generosidade diante de pessoas que vivem na miséria é algo de murmuração, é alvo de murmuração. Você já foi generoso e as pessoas disseram: para que isso? Você está dando demais. Queridos, qualquer ato de generosidade diante de pessoas que vivem em miséria é alvo de murmuração. Aquela mulher então havia derramado aquele perfume, aquele óleo, aquele azeite sobre Jesus e perfumado Jesus e toda a casa. A Bíblia nos ensina que ela fez isso preparando Jesus para a sepultura. Isso significa que Jesus ele estava com um cheiro agora, não só que se espalhou ali naquela casa, mas por onde ele foi, do dia em que ela ungiu até a sepultura, aquele cheiro era marcante, aquele cheiro permanecia com ele. Ele diz: ela está me preparando para a sepultura. Jesus agora tinha um cheiro que enchia toda a casa, de um perfume muito caro. Aquele perfume não era qualquer um que usava. 1 denário, aquele perfume custava 300 denários. 1 denário era o preço do salário de um trabalhador por um dia inteiro. A pessoa trabalhava o dia inteiro e ganhava 1 denário. Ou seja, é quase 1 ano de salário para comprar aquele perfume que ela derramou na cabeça de Jesus. Hoje seria o equivalente a uns 15 mil reais. Um frasco de perfume que ela quebrou e derramou sobre Jesus. As pessoas falaram: isso aí é um desperdício, você deveria ter vendido, ajudado os pobres. Jesus disse: ajudar os pobres vocês sempre poderão. Mas ela está aproveitando uma oportunidade única, me preparar para o sepultamento. O que ela fez vai ser contado para sempre. Ela tinha ungido Jesus com o perfume dos reis, com o perfume dos governantes, com o perfume que as pessoas abastadas usavam. Ela tinha compartilhado um cheiro de realeza, colocado um cheiro da realeza em Cristo Jesus. Agora, por onde ele fosse, ele estava mostrando aquele cheiro. Se você tem curiosidade para saber mais a respeito disso, o pastor Pio tem uma mensagem: o bom perfume. E você deve escutar essa mensagem.
Parte do que eu estou dizendo aqui eu peguei naquela mensagem. Agora imagine Jesus, ele estava untado, ungido, eles tinham óleo sobre a barba, sobre o cabelo, sobre o corpo, sobre a túnica, e aquele cheiro não saía dele. De repente as pessoas chegaram e falaram assim: Pilatos, Pilatos, nós pegamos aquele nazareno, aquele arroceiro que tem colocado as multidões aí nas praças, que tem falado que tem um outro reino. Nós pegamos eles, os saduceus, os fariseus, os mestres da lei, o povo judeu já o pegou e o condenou à morte. Mas nós precisamos de você, Pilatos, para pendurar ele na cruz. Pilatos falou: de Nazaré? Tem alguma coisa lá em Nazaré? O que eu tenho a ver com um carpinteiro, um esfarrapado? E eu consigo imaginar a cena de Pilatos olhando pela janela, e eles trazem Jesus até a sala dele. E de repente ele olha para trás, vê Jesus, na forma simples de Jesus ser, e ele pergunta: tu és rei? Você é rei? E Jesus diz: você o diz. É você quem está dizendo isso. Porque eu estou olhando para você e você é o nazareno, o carpinteiro, mas você tem cheiro da realeza. Quando ele sente esse cheiro, ele fala: eu não vou me meter com isso, eu lavo as minhas mãos, eu não condeno o rei. Mandou fabricar uma placa para colocar sobre a cruz: o rei dos judeus. Ele falou: eu não vou me envolver com isso. Um vento havia soprado a fragrância de Cristo Jesus, e Pilatos havia entendido: ele é o rei. Pilatos então entregou eles aos soldados, os soldados pegaram ele para maltratá-lo, foram rasgar as suas roupas e ali soprou um vento. E eles sentiram um cheiro na túnica de Jesus. A túnica de Jesus então também estava toda cheirosa, com aquele perfume da realeza. E eles falaram assim: o negócio é o seguinte, essa túnica é muito cara, ela é de uma peça só, não vamos dividi-la. Vamos lançar a sorte e ver com quem fica essa roupa, porque essa roupa é de rei. Jesus então é açoitado, eles colocam a coroa de espinhos sobre a cabeça dele, ele vai caminhando sobre, na via dolorosa. E as pessoas vão olhando aquela cena, mas vão sentindo aquele cheiro, e eles estão confusos, porque a cena é de alguém que está carregando uma cruz e indo ser condenado, indo ser morto como um condenado, como um preso, como um ladrão, mas o cheiro que ele está deixando é um cheiro de rei. Ele é pendurado naquela cruz, e de repente um vento sopra. Um dos ladrões que está ali do lado dele começa a escarnecer, dizendo: ei, você salvou a tantos, por que você não salva a ti mesmo? Mas o outro sentiu o aroma, sentiu o cheiro do perfume. E ele disse então: ei, nós merecemos estar nessa cruz, mas ele é rei, ele não deveria estar aqui. E ele diz então: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, no paraíso. Jesus olha para ele e diz: hoje, eu te digo hoje, você estará comigo no paraíso. O perfume de Cristo estava em todos os lugares. Na cruz ele foi um sacrifício. Efésios capítulo 5, versículo 2 nos ensina: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ele foi para a cruz como um aroma agradável a Deus. Jesus então morre. Vem um homem chamado José de Arimateia, e ele diz o seguinte: Pilatos, posso pegar o corpo e enterrá-lo e sepultá-lo? Porque nós judeus não podemos trabalhar no sábado, o sábado é o dia de descanso. Pilatos permite. Esse José de Arimateia, ele vai então, pega o corpo de Jesus, enrola em lençóis. Não dava tempo de fazer a preparação completa. Um fariseu, Nicodemos, trouxe algumas ervas, mas não era o suficiente, não era todo o processo de preparação de um homem, de um morto, para o sepultamento. Ele apenas enrola em alguns lençóis e coloca no sepulcro. Colocaram Jesus lá no sepulcro.
Eles não precisaram preparar Jesus, porque ele disse: esta mulher já me preparou para a sepultura. Jesus não foi para o sepulcro com cheiro de morto, de defunto. Ele foi para o sepulcro com o cheiro da realeza. O bom perfume estava sobre Jesus. Não era cheiro de morte, era cheiro de vida. Não era cheiro de culpa, era cheiro de reconciliação. Não era cheiro de guerra, era cheiro de paz. Era cheiro de vitória, era cheiro de triunfo. Era cheiro de alegria excessiva. Era o cheiro do Rei dos Reis indo para o sepulcro, para vencer a morte, para vencer Satanás, para vencer seus demônios, para vencer o império das trevas. Era o cheiro de Jesus, o Rei dos Reis. Queridos, quando o vento do Espírito sopra, ele sopra a fragrância, o perfume de Cristo. Quando o Espírito Santo de Deus sopra, Jesus Cristo é glorificado. O vento do Espírito que sopra, a Bíblia nos ensina que esse vento, ele passa pelo mundo e ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 ao 11. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. É melhor para vocês que eu seja glorificado, porque se eu não for o Consolador, o Espírito Santo não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei, eu soprarei sobre vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, já está condenado. Queridos, quando o vento do Espírito sopra, ele traz o bom perfume de Cristo. Ele traz o cheiro da vitória de Cristo, o cheiro do triunfo de Cristo, o cheiro da obra de Cristo, o cheiro do Rei Jesus. E ele convence o mundo do pecado. Queridos, o pecado cheira a morte. O pecado tem um cheiro horrível. A Bíblia nos ensina em Efésios capítulo 2, versículo 1, que Ele nos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Queridos, nós estávamos mortos debaixo do pecado. Nós estávamos cheirando a morte, nós estávamos cheirando mal. A Bíblia nos ensina em João capítulo 11, versículo 39, que Jesus foi ressuscitar o seu amigo Lázaro. E olha o que eles descrevem a respeito do cheiro da morte. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Mas Marta, irmã do falecido, irmã do morto, disse a Jesus: Senhor, ele já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Ele cheira mal porque ele está morto há 4 dias. Queridos, 4 dias é o tempo que a humanidade ficou presa debaixo do senhorio do pecado, debaixo da morte. A Bíblia nos ensina que do pecado de Adão até Jesus existem 4.000 anos. E a Bíblia nos ensina que para Deus um dia é como 1.000 anos. 1.000 anos é como um dia. Queridos, essa história representa a humanidade, que já estava debaixo da morte, do pecado, cheirando mal, fedido por causa do pecado, fazia 4.000 anos, 4 dias. Mas de repente Jesus chegou. De repente Jesus chegou com um aroma diferente. Por causa do pecado nós estávamos mortos e cheirando mal, nós estávamos afastados de Deus, nós havíamos sido destituídos da glória de Deus, pois todos pecaram. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8 diz: ao ouvirem a voz do Senhor, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim.
A última vez que a humanidade havia sentido a brisa, a última vez que eles tinham visto o vento soprar, foi lá no jardim do Éden. E eles ouviram a voz do Senhor naquele dia, e eles ficaram com medo por causa do pecado e se esconderam. Mas agora em Cristo Jesus a história estava para mudar. Em João capítulo 20, versículos 14 a 16, a Bíblia nos diz: depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico Rabone. Rabone quer dizer mestre. Queridos, ela estava ali diante do sepulcro, que ficava em um jardim. De repente, ela sente um aroma, passa ali uma brisa. Jesus aparece e ela pensa que é o jardineiro. Ela sentiu o cheiro do lírio dos vales. Ela sentiu o cheiro da rosa de Saron. Ela disse: deve ser o jardineiro, ele deve trabalhar com essas flores, porque eu estou sentindo um aroma diferente. Será que era o jardineiro? De repente, o Evangelho de Mateus nos descreve o seguinte, Mateus 28, 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. No sopro do vento, na virada do dia, Adão ouviu a voz de Deus e se escondeu por causa do pecado. Mas agora passou um aroma suave. Ela achou que era o jardineiro, e quando ouviu a voz do Senhor Jesus, ela não se escondeu, ela foi até Jesus, ela se aproximou de Jesus, ela se prostrou diante dos pés de Jesus, porque agora o aroma não era de condenação, o aroma era de reconciliação, o aroma era de paz, o aroma era de que existe vida novamente, uma vida no jardim. Nós podemos ter um encontro com o jardineiro. No pecado o homem se afastou, mas agora a obra de Cristo reconciliou o homem com Deus. Na ressurreição ele sentiu o cheiro e se aproximou. Queridos, quando o vento sopra, o aroma agradável passa, o pecador descobre que existe vida de novo no jardim. Quando o vento do Espírito sopra, o mundo é convencido do pecado, porque eles sentem novamente o cheiro do jardineiro. O pecado, queridos, é fedido. Tem cheiro de podre, tem cheiro de morto. Tem cheiro de coisa que está apodrecendo. Você vai na boca de fumo, é fedido. Você vai no prostíbulo, é fedido. Você vai lá naquele boteco, é fedido. O cheiro da cachaça, o cheiro da droga, o cheiro do adultério, o cheiro da mentira, o cheiro do engano, o cheiro da calúnia, é fedido. E as pessoas vão se acostumando com isso, até que passa a brisa do Espírito, o vento do Espírito, trazendo o bom perfume de Cristo. E eles inalam aquele cheiro diferente, aquele aroma agradável, e eles descobrem: existe reconciliação com Deus. Aquele vento passa e convence o mundo do pecado, e eles falam: existe paz com Deus através de Cristo Jesus. Me permita mudar a ordem, porque o texto diz: o pecado, o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Me permita trocar a ordem e falar do pecado, do juízo e da justiça. O cheiro da condenação do diabo, porque o príncipe deste mundo já está condenado, já está julgado. O cheiro da condenação, em Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo.
Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, à vergonha, os humilhou publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Queridos, quando o Espírito de Deus sopra, o bom perfume de Cristo passa por sobre a terra, a única coisa que acontece com Satanás é a memória de que ele já foi derrotado. A memória de que Jesus Cristo já venceu a morte, já expôs ele ao ridículo. A fragrância de Cristo, o perfume de Cristo, quando passa por sobre a terra, Satanás e seus demônios colocam a mão nas suas cabeças e dizem: pois é, nós já estamos condenados, nós já perdemos. Esse cheiro lembra eles do dia da derrota. Esse cheiro lembra eles que Jesus é o rei. Esse cheiro lembra eles que ele é o vencedor, que ele travou a batalha e ele venceu. Esse cheiro lembra Satanás que ele já está condenado. Jesus Cristo já venceu. A fragrância de Cristo é uma lembrança para Satanás de que ele já foi condenado. Quando o vento sopra, Satanás lembra que é derrotado. Quando o vento do Espírito Santo passa, ele traz o cheiro de Cristo. E Satanás sabe: eu não posso mais permanecer aqui. Quando o vento do Espírito Santo sopra lá na sua casa, Satanás sabe: eu não posso mais permanecer aqui. Quando ele sopra lá no seu relacionamento, Satanás sabe: eu não posso mais permanecer aqui. Quando o vento do Espírito sopra sobre o seu corpo, Satanás sabe: eu não posso mais permitir essa enfermidade aqui. Eu tenho que sair, eu não posso ficar aqui, eu já sou derrotado, eu já sou um condenado. O cheiro, a fragrância, o perfume de Cristo é um lembrete para Satanás de que ele já perdeu, de que ele já está condenado. Quando o vento do Espírito sopra, ele também convence o mundo da justiça. Os filhos de Deus conhecem o cheiro de Cristo. Algumas vezes, Satanás tenta colocar um cheiro podre na vida daqueles que são chamados justiça de Deus. Olha o que a Bíblia nos ensina em Efésios capítulo 4, versículo 29. Diz assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, suja. A palavra torpe aqui, o significado dela, a tradução no grego, é a palavra sapros. E sapros significa apodrecido, podre. Não saia da sua boca nenhuma palavra podre. Querido, Satanás sabe que é derrotado, mas ele quer colocar então na sua boca palavras podres, palavras apodrecidas, corrompido por alguém e não mais própria para o uso, gasto. Isso é sapros. Quando eles tinham os seus comércios de peixe e os peixes que não vendiam começavam a estragar, eles colocavam esses peixes num barril para depois jogar fora. Mas ele ficava ali até encher o barril. Você consegue imaginar um barril com um peixe apodrecendo ali dentro? Essas são as palavras torpes. É esse o cheiro da palavra da morte. É esse o cheiro da palavra suja. Satanás traz palavras e ele quer que você fale. Por exemplo, eu não presto, eu não consigo, isso não é para mim, eu vou morrer assim. Isso são palavras podres, palavras com cheiro de peixe podre, palavrões, piadas imundas, gracejos imorais. São palavras podres, palavras de morte. Mas quando o vento do Espírito sopra, o bom perfume de Cristo passa, ele toca nas nossas bocas, e não é mais as palavras que nós costumávamos dizer, agora se tornam palavras de vida, palavras de paz, palavras de amor, palavras de alegria.
Ele muda o nosso vocabulário para palavras de vida. Ele muda o cheiro das nossas palavras. Não mais palavras de morte, mas palavras de vida. Outra coisa que as pessoas confundem e tem cheiro de podre, tem cheiro de imundícia, são as obras que nós praticamos, tentando alcançar salvação por nós mesmos. A Bíblia nos ensina, o profeta Isaías diz no capítulo 64, versículo 6, na parte A, ele diz assim: somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Esse texto está nos ensinando que todas as obras que nós tentamos fazer no nosso próprio esforço para justificar a nós mesmos, para Deus é como o cheiro de um trapo imundo. O trapo imundo aqui era o trapo, não tenho tempo para explicar isso, mas era o trapo que as mulheres usavam quando elas estavam no seu período de menstruação. E escorria aquele sangue, eles embolavam aquilo, jogavam fora. Se alguém tocasse naquilo, era considerado imundo. Aquele cheiro, aquela do sangue que foi derramado. Quando eu acho que se eu fizer algo, me dá créditos diante de Deus, como se fôssemos capazes de salvar a nós mesmos, isso cheira mal. Quando eu acho que porque eu orei demais, eu jejuei demais, eu li a Bíblia demais, isso vai me dar crédito diante de Deus para ser abençoado, isso cheira mal. Tem cheiro de podre, tem cheiro de trapo imundo. Todo ato de justiça por nós praticados, na intenção, obra nossa, na intenção de nos justificar, cheira a podre. A obra de aroma suave é somente a obra de Jesus Cristo. Nossa posição de justiça não está baseada nas nossas obras, está baseada em Cristo Jesus. O aroma que devemos apresentar diante de Deus não é o aroma das nossas boas obras, mas é o aroma da obra perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem o cheiro agradável a Deus, Ele tem o bom perfume. Os justos vivem alegres, porque agora eles carregam o bom perfume de Cristo, em paz, com palavras de vida, ousadia e autoridade. Queridos, quando o vento sopra, ele espalha o aroma de Cristo, e tudo que não faz parte da justiça, ele leva embora. Tudo que não faz parte do homem perfeito que Deus criou, o vento do Espírito leva embora. Ele leva embora toda dor, ele leva embora todo medo, ele leva embora toda angústia, todo estresse, toda depressão, ele leva embora o câncer, ele leva embora o caroço, ele leva embora o tumor, ele leva embora a infertilidade, a tristeza, a improdutividade, a pobreza. Ele leva embora todas essas coisas. E o cheiro, o aroma agradável que ele deixa ali é o cheiro de Cristo, da obra perfeita, da obra que nos trouxe justiça, que nos justificou. Porque 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus, filhos amados. Quando o vento sopra, lembramos que somos a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Esse é o bom perfume, esse é o vento do Espírito, que carrega o bom perfume de Cristo. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8, diz assim: o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Queridos, o vento ele é livre, ele sopra, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Ele limpou toda a impureza, ele tirou toda a dor, ele tirou tudo que nos prendia. E todo aquele que é nascido do Espírito é como o vento, livre, livre, livre. A Bíblia nos ensina no livro do profeta Ezequiel,
capítulo 37, versículos 9 a 10, que Ezequiel é levado a um vale cheio de ossos secos, um vale de morte, aonde não tinha vida. E Deus então tem uma conversa com o profeta ali, ele diz assim, então ele me disse, Deus disse para o profeta, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Quando o Espírito Santo sopra, a morte sai e as pessoas vivem. Profetizei como Ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formaram um exército enorme. Queridos, quando o vento do Espírito soprou naquele lugar, os ossos começaram a se sacudir, se juntar, carne, músculos, todas as ligaduras, todas as juntas, tudo perfeito. De repente, aquela profecia veio também dizendo, vento, sopre dos quatro cantos, para que esses que estão mortos vivam. E o vento do Espírito passou ali com a vida de Cristo. E eles foram cheios da vida de Cristo. E eles se colocaram em pé. E eles formaram um grande exército. Eu posso ouvir o sopro de Deus passando neste lugar. Eu posso ouvir o Espírito de Deus passando no nosso meio. Eu posso ver o vento transformando a morte em vida. Posso ouvir o soprar do vento do Espírito. Eu posso sentir o aroma de Cristo no nosso meio. Você sabe quem é esse exército? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15 nos ensina. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em derrota, sempre nos conduz em triunfo, sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. O Espírito soprou sobre aquele vale, levantou-se um exército. Mas por onde o Espírito passa, ele deixa o aroma, o bom perfume de Cristo. E agora ele diz que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Agora, quando o vento do Espírito passa, ele passa nos levando, ele passa nos guiando, ele passa nos conduzindo. E aonde nós passamos, nós deixamos o bom perfume de Cristo. Aonde havia pecado, nós deixamos o aroma da vitória. Aonde Satanás estava afligindo, nós deixamos o aroma do juízo. Aonde tinha medo, angústia, tristeza, nós deixamos o bom perfume de Cristo, que é o perfume da justiça, de sermos estabelecidos em Cristo Jesus. Queridos, nós somos um exército cheiroso. Vire para a pessoa do seu lado e diga assim, você é cheiroso. Agora esse mesmo aroma, esse mesmo perfume que estava sobre Cristo Jesus, esse perfume agora está em nós. Nós fomos revestidos de Cristo e por onde passamos, carregamos o cheiro de Cristo. Por onde vamos, as pessoas, que cheiro é esse? Você vai chegar na sua casa, seu marido, sua esposa, que cheiro é esse? Seus filhos, que cheiro é esse? As pessoas no seu trabalho, que cheiro é esse? E você vai dizer, é o bom perfume de Cristo, é o cheiro da vida, é o cheiro da paz, é o cheiro da reconciliação, é o cheiro da justiça. Eu e você temos o cheiro de Cristo, temos a unção de Cristo, nós temos o Espírito Santo soprando sobre nós. Eu quero lhe dizer uma coisa, esse vento está soprando em nosso meio nos últimos dias. Esse vento está soprando nas nossas casas. Esse vento está soprando nas nossas empresas, no nosso ministério, na nossa igreja.
Esse vento está soprando nesses dias, trazendo o bom perfume de Cristo. É por isso que com ousadia nós podemos dizer que tudo aquilo que não pertence à justiça tem que sair. Esse medo, essa culpa, essa condenação, esse estresse, essa depressão, essa angústia tem que sair. Essa improdutividade, essa infertilidade, essa tristeza, esse câncer, esse tumor tem que sair. O cheiro de morte está sendo transformado no bom perfume de vida que está em Cristo Jesus. Ah, queridos, o vento está soprando. E tudo aquilo que está em Cristo Jesus é o que vai permanecer sobre as nossas vidas. A justiça, a paz, a alegria no Espírito Santo, a saúde. É isso que está ficando no nosso meio. Eu posso ouvir o som como de um vento impetuoso. Eu posso ouvir a morte sendo transformada em vida. Nós podemos profetizar: vento sopre, sopre dos quatro cantos, vento sopre sobre as nossas vidas. Continuem abençoados.